De 0 a 100, 48 horas. Estou aqui mais uma vez. Hoje para falar de uma coisa muito interessante. No decorrer desses dias que eu estou aqui meio ausente, sumi, né? De fazer gravação de vídeos e tal. Eu acho que é interessante no processo que você quer ser autêntico, ou você precisa para o mundo de hoje ser autêntico, falar com autenticidade, com clareza, não no sentido de clareza de tecnicamente ser claro no que está falando, mas ser honesto no que está entregando. Às vezes é necessário que você se ausente um pouco e fique um pouco fora de quadro, para que você consiga se ver melhor. Parece até uma utopia, né? Você falar disso, né? Desenquadrar para ficar melhor enquadrado, mas é mais ou menos isso, e a gente vai entender no processo de tudo. Talvez alguns já entendam, outros não, mas mais ou menos isso. Hoje eu venho falar do seguinte: você já pensou em ser... Claro, você hoje é dono do seu próprio negócio, mas você já pensou em ser o seu maior cliente? Você ser o seu maior cliente. Eu estava lendo um livro de coach recentemente. Eu tive um cliente também de coach. Ele faz palestras, ele ministra cursos, atende clientes, tentando fazer com que esses clientes enxerguem melhor como podem sair do ponto A para ir para o ponto B. Então eu me interessei pelo assunto e resolvi ler esse livro de coach fantástico. E entendi uma coisa: eu acho que da melhor maneira de você crescer é você ser cliente de você mesmo. Aí, nossa, Pedro, mas como assim? Tá, então vamos lá. Eu dividi isso em 3 partes. Vou ver se eu consigo explicar aqui. Em 3 partes. Uma, autoconhecimento. Eu acho que você parte do princípio que você tem que se autoconhecer. Primeiro, por exemplo, quem é você? Essa pergunta é até fácil, é até tradicional ser perguntada, mas vamos lá, vamos ir mais a fundo. Do que você gostava de brincar quando era criança, por exemplo? Deixa eu consertar a câmera aqui, aumentar um pouco mais, ficou baixo. Isso, acho que ficou melhor agora. E você se pergunta: do que eu gostava de brincar quando eu era criança? Porque assim, quando você volta aos primórdios e entende quem você era antes de toda a influência que foi imposta a você, imposta pela família, pelos amigos, pela televisão, pela mídia, por tudo que te cerca, por livros, foi imposto a você determinadas formas que talvez não seja a sua essência. Então, quando você passa a buscar quem você realmente é, quem você realmente foi, talvez fique mais fácil. Então, por exemplo, quando eu vou lá atrás e olho, do que eu gostava de brincar? Eu gostava de brincar, trazendo como exemplo a mim mesmo, né? Eu gostava de brincar de fazer armadilhas no quintal, de subir em árvores. Então eu começo a prospectar que o que eu curtia era aventura, era coisas radicais, era natureza, sabe? Coisas desse gênero. Eu tinha um velocípede de avião, e eu adorava aquele velocípede de avião. Eu gostava minha mãe me deu tinha carrinho, tá, essas coisas, mas não sei se talvez fosse meu forte tá brincando de carrinho, mas eu tinha minha mãe na época, né, não tinha esse negócio de guerra e tal, essas coisas, então terminou me dando uma metralhadora. Não sei se vocês conhecem, mas era uma metralhadora que você apertava o gatilho e tinha um lugar vermelhinho assim no cabo, e terminava saindo aquela faísca vermelha por dentro, né, porque era fechado, né, e acho que era alguma coisa de isqueiro que jorrava aquela faíscazinha e aparecia aquela luz vermelha, cara, tipo meio caçador, sabe, meio
aquelas brincadeiras, acho que é de paintball, se eu não me engano. Cara, era o meu universo. Tinha um quintal muito grande na minha casa e eu curtia isso, tá com a natureza, tá caçando, explorando, desafiando. Então, assim, se eu for ver qual é o DNA de Pedro Neri, eu vou achar esse DNA. Então, assim, o autoconhecimento, entender quem você é, o que você de que você é feito, sabe? O que que te move, o que que te transforma, o que que te faz vibrar, o que que quando você vê na TV o seu olho brilha, o que que quando você faz seu olho brilha, sabe? Eu acho que um grande aviso que você tem para saber o que é importante para você é isso. Quando é que seu olho brilha? Quando é que você começa a lacrimejar quando você vê ou participa ou faz parte do seu dia a dia? Porque tem muita coisa que você faz, por exemplo, e às vezes, muitas vezes dessa no trabalho, e você vai perceber que, cara, te deixa para baixo, te deixa triste e tal. Você faz, mas, cara, não é seu, não é legal, você não curte tanto. Você faz porque tem que ser feito, né? Então, voltando ao tema, vou perguntar novamente, a gente falou do autoconhecimento, mas vou perguntar novamente, o que você acha de ser o seu maior cliente? Eu vou dar esses 3 passos para que você entenda até onde eu quero, e vou sempre perguntar, por que não ser seu maior cliente? Essa é a pergunta. Quando você passa a ter o autoconhecimento, você passa a se conhecer, opa, eu sei quem sou eu, ok. Que tal agora pegar todo esse autoconhecimento, deixa ele separado e começa a visualizar quais são os seus sonhos, tá? A gente teve a primeira etapa e agora a gente tem a segunda, seus sonhos. Você pegar seus sonhos e transformá-los em projetos, tá? Você pegar seu sonho, qual é o meu sonho? Meu sonho é, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, Pedro, mas financeiramente falando, se você tivesse uma ambição, se você tiver uma ambição, qual seria seu projeto? Já tem muito tempo, isso não é uma coisa que eu inventei da agora, foi um parâmetro que eu inventei na realidade, e perguntam para mim, quanto você gostaria de ter de dinheiro? Eu digo, sei lá, na realidade não é eu falo assim, o valor suficiente, eu sempre falei isso, o valor suficiente para comprar um transatlântico. Depois que eu li o livro de coach, de auto-coach, na realidade, eu percebi o seguinte, vem cá, mas eu nunca procurei saber como é que eu quero ganhar uma coisa, e eu nunca procurei saber o valor dessa coisa, e é como eu falei, eu sempre comentei assim, eu quero comprar, mas eu quero ter o dinheiro suficiente para comprar um transatlântico. Eu quero comprar um transatlântico? Não, mas seria o número o suficiente. E aí eu fui procurar ver quanto era. Descobri que foi fabricado em 2013, um transatlântico gigante, teatro, lojas, piscina, etc. Tudo que um transatlântico tem, heliporto, tal, tudo. E ele está custando aí mais ou menos 600 milhões de euros. Sei lá, vamos aproximar aí, algo perto de 2 bilhões de reais. Aí minha esposa falou, Pedro, mas é muito dinheiro. Eu disse, cara, não acredito que seja muito dinheiro, não vejo como muito dinheiro. É apenas um número na realidade, né? A gente está falando aqui de sonhos, tá? Não de financeiro, dinheiro em si. Estou falando do dinheiro só para falar de métricas, né? E falando assim... minha esposa chegou para mim e disse, cara, é muito dinheiro. E eu disse, não, é só um número, porque se você for olha para os bilionários no Brasil. Quando você olha para os bilionários no Brasil, segundo a revista, sei lá, Forbes, você tem números aí de 7 bilhões dos caras mais ricos, e diz, vamos lá, 4, 7 bilhões a 50 bilhões. Esses são os bilionários brasileiros. Se a gente for levar para uma escala mundial, a gente tem uma escala aí, vamos lá, de 30 bilhões a 130 bilhões. Essa é a escala mundial. Então, quando a gente fala de um navio de 2 bilhões, eu não estou nem classificado na escala dos maiores bilionários no Brasil. Tá, você vai ser bilionário, mas você não está nem dentro da escala dos maiores bilionários que tem no Brasil, dos 10 maiores bilionários.
né? Então, é apenas um número, na realidade, né? Eu acho que dinheiro, de forma alguma, deveria assustar as pessoas. E as pessoas, às vezes, quando ganham 100, 200, 300, meio milhão, 1 milhão, nossa, tem um dinheiro e tal. Eu acho que esse é um grande problema também, né? Você achar que é um dinheiro transformador. E, na realidade, o que transforma não é dinheiro. É o que você faz, como você faz, o que você acredita, é o que as pessoas acreditam. As pessoas passam a ter confiança em você pelo que você acredita, não pelo dinheiro que você tem. Porque, vamos lá, uma crença move o mundo. Se um cientista que, nossa, super conceituado, esse cara não tem nem tanta grana, mas super conceituado, ele acredita em uma coisa, toda uma legião de pessoas passam a acreditar. E a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de opinião. Por isso que às vezes a gente fala de opinião pública, tá, essas coisas. Voltando ao tema, por que você não é o seu maior cliente? Seja seu maior cliente, porque sendo o seu maior cliente, vamos lá, a gente tem uma coisa, todos nós temos uma coisa chamada procrastinação. Às vezes eu chego para clientes meus e falo assim, vem cá, mas por que? E sugiro, e vocês também, no negócio de vocês, devem já ter sugerido, alguns clientes também, vem cá, por que você não faz isso? Por que você não faz uma propaganda tal? Por que você não age de tal maneira? Né? É engraçado, se a gente resolvesse os nossos problemas como a gente resolve o problema dos outros, seria tão fácil a gente resolver nossa vida, né? E muitas vezes não é. Mas se você começar a pegar seus sonhos, que eu acabei de falar, se autoconhece, cria seus sonhos, dos seus sonhos, você faz dos seus sonhos projetos e segue o projeto. Só que aí é o seguinte, você vai ser seu mestre e o aluno ao mesmo tempo. Você vai ter que pegar tudo que você gerou como mestre, que você acredita que é dentro do seu negócio, é claro, vai colocar lá seu projeto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tal, seu projeto, e vai depois seguir como aluno. Só que você vai ter que se cobrar como mestre e seguir como aluno. Só que aí, olha a cobrança, você vai ter que se cobrar muito, porque você vai perceber que você não faz o que você ministrou, o que você determinou. Isso é procrastinação, isso é você estar criando um auto-boicote para você mesmo, você está se boicotando a todo momento, né? É simples perceber isso. Um dia chega e diz assim, quais as 3 coisas, não vou falar muito não, 3 coisas mais importantes em sua vida que mudaria a sua vida. Faça esse teste. 3 coisas que mudaria a sua vida caso você fizesse, tá? Anote num papel e coloque lá, beleza. Depois de algum tempo, 3 meses depois, vamos lá, 1 mês depois, você vai olhar e você vai perceber que você não fez. Não fez porque muitas vezes você teve medo de fazer, muitas vezes você criou a autoprocrastinação, você se auto-boicotou, você teve medo do ridículo, você teve medo do que as pessoas vão falar, você teve crenças limitantes que te limitaram a crescer. Então, assim, você termina não fazendo o que é mais importante. Segundo a teoria de Pareto, está em 20% a energia do que você precisa para crescer. Só que você passa 80% do tempo fazendo coisas que não são úteis para que você cresça, muito ocupado com detalhes que não ajudam em nada, só atrapalham. Mas você termina muito ocupado com essas sentenças. Então, assim, a sacada que eu tenho para dar hoje é exatamente essa. Seja seu maior cliente, o cliente que mais paga você, é o cliente milionário. Você é seu cliente milionário, porque a partir do momento que você começa a enxergar você como seu cliente milionário, que se você investir nele, que é você mesmo, que você investir nele, você vai ganhar milhões, quiçá bilhões, depende de suas crenças limitantes, onde te deixam chegar, ou se você extinguir parte delas, né? Então, você vai ver que você realmente tem que dar importância a você. Talvez você seja desses 20%, os 20% mais importante do seu negócio é você. Né? Então, quando você passa a aplicar e torna você o seu maior cliente, o seu maior ativo, o cara que dá mais dinheiro para o seu negócio, você vai realmente começar a ter essa visão.
Vamos lá, ter autoconhecimento, ver quais são seus sonhos e tornar desses sonhos seu projeto, sabe? E daí você trabalhar nele e se cobrar como patrão, sabe? Patrão cobrando ali, o mestre cobrando, o sensei, sabe? O cara que sabe tudo do seu negócio. E muitas vezes, a maioria das vezes, você sabe muito do seu negócio e você sabe exatamente como vencer. Mas quando você se vê executando o negócio, parece que você executa como aluno. Às vezes você tem recursos à sua volta, como, sei lá, as próprias redes sociais, capacitações que você aprendeu, mas você não coloca em prática. Vou contar só uma historinha rapidinha, só para você ter uma ideia. Teve um vídeo que eu estava assistindo e um grande guru do marketing digital chegou para uma dessas pessoas e falou assim, vou inventar um nome aqui, tá? Marta, cara, no seu negócio eu tenho uma ideia fantástica para você executar e tal, você faz assim, executa isso, tá ok. Sei lá, 2 meses depois, essa Marta, né, fictícia, apareceu. O fato foi real, mas o nome é fictício, que eu não lembro. Essa Marta apareceu e falou assim, puxa, cara, obrigado por você ter me dado essa dica, transformou minha vida, eu vendi 130 milhões, 130 mil, milhões é ótimo, foi no negócio dela, né? 130 mil e, cara, mudou minha vida, agora eu tô executando. E ele falou, cara, eu nunca vendi 70 mil. Como é que eu dou uma dica para uma pessoa? A pessoa pega o que eu falei, executa. E eu nunca vendi 70 mil, ela vendeu 130. Como é que ela fez isso? É simples. Ela pegou uma coisa que você sabe, fantástica, e simplesmente fez uma coisa, executou. Ela acreditou. Lembra da crença que eu falei? Que o que muda tudo à sua volta é a crença, é o que você acredita. Se você acredita que não pode, você está certo. Se você acredita que pode, você também está completamente certo. É uma questão de crença. Então, galera, vamos lá, cara. Acredite, você pode. Seja seu mestre, seja seu aluno, seja seu maior cliente, o cliente que vale milhões, o cliente que está te pagando muito para você crescer, e passe a executar. Ação, pensamento se transforma em tudo que você diz, e no que você acredita, e essas crenças viram essencialmente todos os seus sonhos que você sempre desejou, tá? Então, mais cedo ou mais tarde, você vai ter sucesso. Por que não mais cedo? Vamos nessa, valeu, obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!